Olá, você está no canal Espada Triunfante, eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Um canal de assuntos variados. Bem, nesta série exclusivamente estamos tratando sobre a questão do livro Eram os Deuses Astronautas? Do autor suíço Erich von Däniken, um livro que foi feito em 1968. Este livro particularmente me influenciou muito a minha juventude. Eu quase me tornei um agnóstico ao ler este livro. Existiam algumas perguntas sendo feitas no livro em que eu não tinha respostas. Como um católico, quase que praticante, vamos dizer assim, de vez em quando eu ia à missa, não tinha resposta satisfatória concernente às perguntas de Erich von Däniken. Por exemplo, no capítulo 4, ele faz uma pergunta aqui, né, interessante. Ele diz assim, no capítulo 4, seriam astronautas os deuses? A Bíblia está cheia de mistérios e contradições. Bem, será que a Bíblia está cheia de mistérios mesmo e contradições? Ele diz aqui o seguinte, olha, vamos ver uma dessas contradições de Erich von Däniken. Ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque Deus fala no plural e não no singular. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, era de se esperar que se Deus fosse único, ele falaria no singular. Mas ele fala no plural. Porque ele diz nós e não eu. Porque nossa e não minha. Deveria se esperar que Deus, sendo único, falasse aos homens no singular e não no plural. Bem, esta pergunta de Erich von Däniken, eu como jovem fiquei me perguntando variados e variados anos. Até que um dia um jovem cristão evangélico me respondeu, é simples, porque Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, então são três deuses? Não. É um só Deus que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bem, mas não é só eu que tinha essas dúvidas concernente ao livro Eram os Deuses Astronautas. De fato, muitos jovens hoje que assistem, e muitas pessoas que assistem um livro, aliás, a série da History Channel, Alienígenas do Passado, começam a se questionar até a crença de Deus, ou se nós não estaríamos sendo enganados por alienígenas, né, quando criou-se variadas e variadas religiões. Mas existem muitos livros que refutam Erich von Däniken. Este aqui, por exemplo, é um deles. Os deuses não eram astronautas, né? Do autor falecido Carlos Jachieri, né? Foi uma pessoa muito culta, muito inteligente, e ele fez este livro na década de 1970 para refutar o livro Eram os Deuses Astronautas. Mas não foi só este brasileiro que refutou Erich von Däniken. Também um físico, Fernando G. Sampaio, escreveu A Verdade sobre os Deuses Astronautas. Um livro que este aqui eu não tenho pessoalmente, eu só fiz aqui a ilustração para vocês verem, mas esse livro diz que é primoroso na questão, ele é eficaz na refutação do livro de Erich von Däniken. São livros da década de 1970, né? Esses livros que refutaram o livro Eram os Deuses Astronautas. Bem, em toda essa série eu venho tratando como o livro foi ficando famoso, devido também Carruagem de Fogo, que foi uma série, aliás um filme que passou lá nos Estados Unidos, e isso fez com que as vendas do livro Eram os Deuses Astronautas crescessem grandemente na América. Agora, talvez o que você não saiba é que Erich von Däniken, ele em certa instância da sua vida, ele acabou recebendo vários líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, para conversas reservadas na sua casa. Sério? Justamente. Mas por que que houve uma adesão, pelo menos temporária, de Erich von Däniken para com o mormonismo? Bem, uma das declarações de Erich von Däniken, ele diz o seguinte, olha só, para mim não se trata de demonstrar quais são as partes do livro de Mormon que são verdadeiras. Contudo,
Os fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias podem regozijar-se de que, como subproduto de minhas pesquisas, veio à luz uma prova. Bem, e quais são essas provas de que Erich von Däniken quer apresentar para o mundo e para os mormons? Bem, a prova seria de que Nefe, que é um dos profetas que é apresentado no livro de Mormon, né, ele erigiu um templo à maneira do templo de Salomão, entendeu? Com pátios internos, externos, um santuário com estrutura de um templo e disposto de 4 portões dirigidos aos 4 pontos cardeais. E essa escala reduzida entre o 5º e o 6º séculos antes de Cristo, em Chavin de Chuantar, ao fundo da aldeia de Machad, né? cobrindo uma área de 15 hectares, ou seja, 3.180 metros de altitude nos Aldes peruanos. De acordo com os arqueólogos e historiadores, Chavin de Chuantar foi um lugar de peregrinação, um centro religioso de um povo misterioso que apareceu de repente no planalto do rio Mosna, né? Seria uma serra ali do norte do Peru, e que imprimiu uma cultura naquela área durante alguns séculos. A decadência de Chavin de Chuantar parece estar relacionada com o espancamento, o esgotamento cultural o qual passou ali, tendo ali sobrepujado outras culturas mais recentes, né? Então, ele diz ter encontrado uma prova concreta para os mormons, sem querer, né? Olha, por isso que eu acabei me identificando bastante com Joseph Smith, disse Erich von Däniken, porque ele diz o seguinte, que Erich von Däniken, ele em 1958, vamos ver se a data aqui eu estou falando corretamente, ele tinha 19 anos, em 1954 ele foi justamente para o Egito, e o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no caso Joseph Smith Jr., fundador, eles não vão dizer que é fundador, né? Eles vão falar que é o restaurador do Evangelho, mas ele também se identificou muito com o Egito, entende? Então, no livro de Erich von Däniken, que eu tenho aqui uma cópia da capa para você ver, O Grande Enigma, Erich von Däniken, ele autentica as histórias de Joseph Smith Jr., ou seja, ele diz que existe verdade nessa história que você encontra aqui no livro de Mormon, entendeu? Porque ele foi lá e verificou essas coisas, entendeu? Então veja bem, é interessante como Erich von Däniken, ele tenha se identificado com uma pessoa que sozinho tentou mudar a história da América do Norte, que foi Joseph Smith Jr., porque os nefitas e os lamanitas, que são povos que os mormons alegam através do seu livro de Mormon, né, que são povos que vieram lá de Israel, né, se acabaram migrando para até os nefitas, por exemplo, ficaram perto ali do Monte Cumorah, certo? E então, através desses povos, foi formado ali a América. Mas isto não é provado nem pela biologia, isso não é provado pela arqueologia, isso não é provado em nenhuma ciência. Os cientistas já fizeram esse comparativo de sangue e mostraram que o povo americano não tem nada de Israel. Você entende? Aquele Monte Cumorah, aquela região ali, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias comprou aquela região para ninguém poder ali cavar e fazer escavações ali para comprovar a grande falácia desse negócio de nefitas e lamanitas, que é expressado lá no livro de Mormon. Então, na verdade, toda essa falácia e toda essa admiração que Erich von Däniken tem por Joseph Smith, na verdade, ele tem admiração por uma pessoa que fez variadas profecias que não se cumpriram e inventou uma história que não pode se provar nem pela arqueologia, certo? E nem pela genética. Então, de fato, você está lendo
um livro de um homem, né, que ele quer provar as coisas a todo custo, mas elas não conseguem ser provadas. Então, meus queridos, tem que ter muito cuidado com essas informações que a gente vê por aí. Né? As pessoas, na minha época, esse tipo de livro era chamado de realismo fantástico. Ou seja, era uma coisa a nível de Código da Vinci, sabe? Você gostava daquele, tipo um romance, mas não tem como se provar essas coisas. Mas tem milhões de pessoas que acreditam na teoria dos antigos astronautas e depositam fé nisso. Você entendeu? Isso que é o problema, né? A pessoa vai até a última instância para querer provar algo que não consegue se provar por nenhuma das ciências existentes. Então, a gente tem que se perguntar se vale a pena a gente acreditar nessas teorias, porque a gente está depositando fé nessas coisas, mas infelizmente elas não podem ser provadas. E olha só que coisa interessante, os líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tiveram uma conversa reservada com Erich von Däniken. Agora, nessa conversa não dá para a gente saber se os líderes dos Mormons também vão acreditar ou acreditaram na historinha dos discos voadores, né? Porque nefitas e lamanitas é aquilo que está lá no livro de Mormon, mas não tem nenhum disco voador andando por lá. Mas, se você ver a explicação de Erich von Däniken, você fica de cabelo em pé. Bem, pessoal, praticamente essa série eu estou terminando, né, por enquanto, e futuramente a gente faz mais vídeos sobre, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto, ok? Mas eu teria que fazer muito mais vídeos sobre isso. Mas só para você ter uma ideia de como nós vivemos uma era onde aquilo que é mitológico ganha áreas de verdade. Então você possa ter realmente a sua fé depositada em algo muito melhor. Por exemplo, a Bíblia, ela é comprovada arqueologicamente. As suas cidades citadas, ok? Até hoje, você não viu pessoas realmente com provas fundamentais querendo dizer, olha, a Bíblia realmente é uma falácia. Existe um livro antigo chamado E a Bíblia Tinha Razão, onde um arqueólogo provou de que a Bíblia realmente tem a razão. Então, depositar a fé num livro onde realmente ele é comprovado cientificamente é algo bem melhor, você não acha? Entregar a sua vida para Jesus Cristo, um homem que realmente viveu e morreu pelos seus pecados, eu acho que é muito mais interessante. Que Deus possa abençoar a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Ele possa estar iluminando a sua vida a cada dia, ok? Acione o sininho, você ainda que não é inscrito deste canal, deixe seus comentários, deixe seus likes se você gostou desse vídeo e que nós possamos nos encontrar em outra ocasião. Deus abençoe a sua vida grandemente, fique na paz, amém.